irmão, eu sou o irmão Flávio, aqui do meu lado está a minha esposa, a irmã Gisele. A paz do Senhor a todos os meus irmãos. Estamos aqui hoje, meus irmãos, nessa tarde, para falar um pouquinho o que Deus tem feito na nossa vida. Um ano atrás, eu conheci o canal do pastor Júlio César, Cura e Libertações. E também conheci o canal do irmão Tiago, canal Tempo de Arrependimento e Santidade. Esses dois servos de Deus, eu tenho como exemplo para a nossa vida, meus irmãos. Porque a gente, antes disso, a gente estava 4 anos já participando de uma igreja, meus irmãos. Só que uma igreja que não acontecia nada, não tinha milagre, não tinha cura, não acontecia nada. E através desses vídeos, começou a despertar em nós a vontade de fazer a obra de Deus. E eu achava que eu conhecia Deus. Eu ia para a igreja, levava a Bíblia, assistia o culto e voltava para casa. Guardava a Bíblia e continuava a minha vida normal, fazendo tudo aquilo que a carne agrada. Até certo momento que eu tomei uma decisão, comecei a buscar Deus. Eu quero conhecer esse Deus de poder, esse Deus de milagres que a gente começa a ver nos vídeos do pastor Júlio César. E comecei a mudar a minha maneira de ser, meus irmãos. Comecei a repreender a carne, comecei a tirar tudo aquilo que agrada a carne na televisão, no videogame. Mudou a minha vida, meus irmãos. Comecei a fazer a obra na madrugada, comecei a levar o lanche, comecei a levar o café com leite, levar o Nescau, comecei a levar aquilo que os moradores de rua precisam. Eles também precisam do amor também, meus irmãos, porque sem amor, o que seria de nós sem amor, não é verdade? A gente leva uma palavra para eles, um abraço para eles, e Deus começou a nos usar também para ir na favela, levar a palavra, da maneira simples, que nós não fizemos teologia, né? Mas Deus tem usado nós para pregar o Evangelho. Esse Evangelho que tem poder, que é o mesmo Deus do passado, é o mesmo Deus de hoje. Acontece cura, libertações e coisas grandiosas na nossa vida quando nós damos ouvido ao Espírito Santo, meus irmãos. Hoje nós estamos vivendo um evangelho fracassado, um evangelho que não tem poder, um evangelho que pregam por aí que você tem que pagar para você receber. Mas não, meus irmãos, quando eu entendi que esse mundo você tem que renegar a carne e botar em prática aquilo que vem de cima, algo mudou na minha vida. Porque não estou pregando, esses pastores hoje não pregam sobre doutrina, sobre que a mulher tem que abandonar a vaidade, abandonar a maquiagem, porque a minha esposa, ela era muito vaidosa. Sim, irmãos, é verdade, eu era uma mulher muito vaidosa, eu não saía de casa sem a minha maquiagem, sem o meu salto alto, eu fazia luzes no meu cabelo porque eu gostava de ser loira, e então eu fiquei 4 anos dentro de uma igreja, igual meu esposo falou, e a gente ficou ali sentado no banco 4 anos, eu louvava em cima do púlpito, eu achava que estava agradando ao Espírito Santo de Deus, eu achava que ele estava recebendo a minha adoração, e eu daquela maneira, fazendo a vontade, dos demônios, da pombagira. Então, irmãos, quando eu fui no culto do pastor Júlio lá em Jaguariaíva, foi ali que começou uma grande mudança na minha vida, porque até então meu esposo, ele já tinha tomado uma decisão de fazer a obra de Deus, de ir nas favelas, levar a palavra, de fazer a obra da madrugada, de levar o lanche para os moradores de rua, e até então eu sempre criticava ele, eu sempre falava para ele, nossa, com essa chuva você vai levar os lanches para os moradores? Ele falava para mim, mas lógico, a pancinha dos moradores tão vazia, a sua tá cheia, mas a dos moradores tão vazia, então eu vou levar para eles, eu tenho que fazer a obra de Deus porque o Espírito Santo me chama. E aí então eu dormia e ele nem via a hora que ele chegava, ele chegava de madrugada, mas a partir do momento que eu fui naquele culto lá em Jaguariaíva, eu fui por curiosidade, porque até então eu não acreditava em arrebatamento e tudo que eu vejo nos vídeos do pastor Júlio eu não acreditava, eu sempre duvidava, mas eu ali já tinha começado um processo de libertação na minha vida, já tinha tirado bastante coisas que é da vaidade, irmãos? E então naquele culto em Jaguariaíva que eu fui, eu senti muita presença de Deus naquele culto. Verdade. Foi tremendo o que aconteceu naquele lugar, os 2 dias de culto que a gente esteve ali, e a gente voltou de Jaguariaíva até que Ponta Grossa chorando. A nossa vida mudou completamente. Aí eu falei pro meu esposo, de hoje em diante vai começar uma nova história, Deus está escrevendo a nossa vida, e ele já tinha mudado bastante, mas então começou a mudança na minha vida, irmãos. Eu vim com uma vontade, sabe, um desejo muito grande no meu coração de fazer a obra junto com ele. E
eu falei pra Glória, Deus, aleluia. de hoje em diante, Senhor, eu quero ir com meu marido em todos os lugares que ele for fazer a obra, eu vou juntamente com ele também, porque eu quero ganhar o reino da glória, e eu quero que a minha coroa esteja cheia de pedrinhas para aquele grande dia, o Jesus colocar na minha cabeça aquela coroa brilhante na minha cabeça, né? E aí, então, comecei a fazer a obra com ele na madrugada, né? Só eu e ele e o meu filho de 16 anos. E então a gente levava o lanche. E aí eu achava que orar na cabeça das pessoas era só pra pastor ou presbítero, né, que tava lá na frente. Eu não achava que seria pra membros de banco, né, podia orar por alguém. Então, foi aí que aconteceu, a gente na rua fazendo a obra, e o meu esposo foi orar pra uma pessoa que tava possessa, e os demônios ali se manifestaram, e aí ele usou o anjo Gabriel e tudo. Eu até fiquei assustada, falei, meu Deus, será que ele tá brincando com as coisas de Deus, né? Fiquei, assim, bem pensativa, voltei embora pensativa, e fui falar com Deus. E Deus, ele mostrou pra mim que teve uma noite que eu fui dormir, que ele pegou a minha alma e levou até o inferno. E ele não permitiu que eu visse demônio nenhum, mas eu pude ouvir o barulho das asas dos demônios voando pra lá e pra cá. Algo me disse pra mim ficar quieta, pra mim, né, que era pra mim descansar o meu coração. Então eu pude ouvir o barulho do inferno, que eu estava no inferno, né, e eu não tava dormindo, na verdade. Quando eu deitei na cama, eu tava acordada quando isso aconteceu. E quando a minha alma voltou no meu corpo, daí eu mexi com meu marido e falei, você viu o que aconteceu? Eu gritei, porque eu tava gritando muito lá no inferno, né? E ele falou pra mim, não, nós acabamos de deitar e você ficou paralisada aí. E aí eu pude ver, então, que Deus tinha me arrebatado, tinha tirado a minha alma e me levado até o inferno, mas eu não vi nada. Ele só permitiu que eu ouvisse o barulho dos demônios lá no inferno, da asa dos demônios, né, irmãos? Então, a mudança que Deus fez na nossa vida, irmãos, eu não tenho palavras pra descrever tudo que Deus fez nas nossas vidas, irmãos. É muito grande o que Deus fez. Ele já tem usado também nós em arrebatamento também, já foi mais de 60 pessoas arrebatadas, céu e inferno. Muitas almas também curadas de câncer, muitas doenças, né, que já foram, pessoas foram curadas. Então eu só tenho que agradecer a Deus, e tenho que agradecer também ao irmão pastor Júlio, né, o irmão Tiago também, que são esses dois canais que eu sempre tenho assistido, né, e que tem me ajudado muito, porque são verdadeiros homens de Deus. Então só temos que agradecer esse Deus. Aleluia, Jesus. Verdade, meus irmãos, isso aí foi tremendo. Quando nós demos ouvido a Deus, tudo isso começou a acontecer conosco. E você que está aí do outro lado, está ouvindo essa mensagem, Deus também tem uma obra na tua vida, meu irmão. Você pode estar adormecido, mas basta você botar em prática a tua fé e começar a abandonar a carne, abandonar tudo aquilo que agrada a carne. Deus quer te usar também, sabia? E isso aí é o testemunho nosso, meus irmãos, um pouquinho do testemunho nosso, e nós vamos ficando por aqui. E eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, em segundo lugar, o irmão Tiago aí para estar dando esse espaço no canal dele, e também o pastor Júlio César também, que a gente passou 4 dias com ele fazendo a obra de Deus, o grande homem de Deus. Então fiquem na paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe a todos os irmãos, amamos cada um, tá? Beijos, fica com Deus. Tchau, fique com Deus.